Hoje a gente vai ter uma conversa sobre veganismo. Meu pai vai falar como ele virou vegano, como ele tomou essa consciência. Vai ser o Pod Pai. E eu tenho aqui ao meu lado Adilson Echeverria Martins, que é meu pai. Tudo bem, pai? Tudo bem, e Então, você? você vai contar hoje aqui pro pessoal a sua história. Quer contar a sua história? Então, eu aos 60 anos eu parei de comer carne, eu parei com leite, com queijo e ainda continuei um bom tempo com peixe ainda, com alguns anos. Ah, E com ovo também, né? ah. Mas já de cara, quando você parou com carne, você já parou com leite e queijo também? Foi praticamente mais ou menos a mesma época, Com 60 anos. com 60 Com anos. 60 anos. Ah, Então, já faz 15 anos, né? hoje você tem E 75. 75. Eu acho que é o principal quando você para de comer carne, principalmente de boi, de vaca, de frango. Agora o peixe, geralmente as pessoas continuam um tempo ainda, porque acham que o peixe, não, o peixe não é bem assim, aquela história, né? E, e aí é difícil, eu acredito que uma pessoa se tornar vegana de repente, parando com tudo. Porque é bem extenso, né? Aí tem o ovo, tem o mel, tem produtos que tem couro, né? Testado. Então, tudo realmente é, é meio difícil assim ao mesmo tempo. Isso leva muito tempo. Mas o principal, eu acredito que é realmente a carne, porque é uma indústria muito cruel. A indústria de carne de boi, de vaca, do leite, dos peixes também, né? Eles estão acabando com os peixes do mar, porque a pesca é realmente muito além do que o próprio mar produz. E isso acaba eliminando espécies de peixes, porque é aquela coisa de que eles acham que quanto mais eles produzirem, melhor. Mas o mesmo oceano tem um limite, né? De, que você tira os peixes. E ele não consegue se repor. Mas peraí, mas antes de você começar a falar sobre isso, eu quero que você fale a sua história, como que você começou, como que você teve esse insight. Mas você que está aí, obviamente, você está vendo esse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo. Tem alguém na sua família vegetariano, vegano? Seus pais te incentivam, seu namorado, seu marido? Deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e aperta a sineta aqui. Inclusive segue meu pai também tem um canal, né? Qual que é o seu canal, pai? Adilson Echeverria. Adilson Echeverria, segue meu pai, ele tem também um canal, que já tem uns 3 anos, né, pai? Tem. Um canal que ele fala sobre aposentadoria, revisão da vida toda, né? Isso. Enfim, segue ele lá também. E agora, fala pro pessoal como que você começou, né? Porque, se vocês não sabem também, eu parei de comer carne faz 31 anos, 31. E assim, claro, que eu parei quando eu tinha 15 anos e ninguém era vegetariano, nem nada na família, né? E eu lembro que você era uma das pessoas que mais me criticava. Isso aí é frescura, isso aí é besteira, porque vai morrer, não sei o que lá. Mas também a gente tá falando da década de 90, né? Exatamente 92. Não tinha internet, né, pai? Não Exatamente. tinha revista, não tinha livro, não tinha documentário, não tinha nada. Então, assim, óbvio, por uma questão de preservação, né, da espécie, a gente achava que, os pais, né, achavam que ia morrer, né? Imagina, lá assistir uma palestra de um médico vegetariano, mas quem que é esse doido aí? Então, acho que, como que foi isso, desde aquele momento até você parar de comer carne? Então, a convivência com você, com tudo que você falava, explicava e tudo mais, eu fui percebendo que realmente uma hora eu iria parar. E quando eu completei 60 anos, eu vi que realmente eu iria parar.
porque não justificava, eu não sentia mais assim, me vendo comendo carne. Não que eu não gostasse. Isso eu falo que até hoje eu sinto um cheiro de churrasco, não falo assim, nossa, cheiro de morte, eu não falo. Eu gosto do cheiro até hoje. Não sou hipócrita para falar. Mas não faz parte mais da minha vida, entendeu? Eu parei e acho que fiz certo. E é todo um conceito, sim, do que você tem do mundo, não é? Porque e das coisas que você acredita, e das coisas que você abre mão por uma coisa melhor. Então eu abri mão de comer carne por um objetivo maior. Também em respeito aos animais e também no sentido de que para que eu possa viver, o outro não tem que morrer. Não é? Eu tenho que passar por aqui, por esse mundo, de uma maneira sem causar danos aos animais, ao ambiente, a outras pessoas, porque é como a gente estava conversando, o ser humano é tido como o mais alto da criação, o nível mais top da criação. Só que você não vê com os animais o que acontece com os seres humanos. Depressão, gente se suicidando, pessoas que não conseguem dormir, tem que tomar remédio para dormir, e depois tem que tomar um para ficar acordado. Então, existe uma dificuldade do ser humano de fazer coisas simples, que é nascer, crescer, procriar, trabalhar e passar por esse mundo numa boa. Coisa que os animais fazem normalmente, sem alarde. E o ser humano faz tudo com alarde. Nossa, eu vou parar de comer carne, eu vou parar de comer ovo, eu vou parar de isso, daquilo. Como se fosse uma coisa do outro mundo. Não é. É só se trocar uma alimentação por outra. Mas fale pra mim, Né? por exemplo, você parou de comer carne, né? Aí você falou que você sentia, por exemplo, você viu um cheiro e tal, e eu acho que inclusive isso, a maioria das pessoas, eu também não vou ser hipócrita, é gostoso o cheiro, a gente não para porque é ruim, a gente para porque a gente tomou consciência Exatamente. do que é o maus tratos aos animais, o que os animais passam. E claro que a gente não deixa ainda aquele sabor de lado. Por isso que é importante, por exemplo, hoje é dia 25 de dezembro, a gente fez a ceia de Natal ontem à noite, né? Inclusive o Fernando, com a esposa dele, não são veganos nem nada. A mãe também come frango ainda, né? Se você não sabe, eu, meu pai e a minha irmã somos veganos. E o meu irmão, meu irmão come carne, a mulher dele também, o Zac. Mas ela fez o prato vegano. Fizeram, né? Fizeram um frango com queijo, um molho de creme de leite vegano, fizeram quibe vegano, fizeram uma sobremesa vegana. Então, assim, ela já tinha feito outras vezes também já, né? Também. Prato vegano. Então vai aderindo aos poucos, né? Aos poucos. E o Fernando teve problema no coração, com 40 anos de idade, né? 90% das veias entupidas, entendeu? E engraçado, né? Eu, você e a mãe teve problema também, né? Do coração. E eu, você e a Luciana nunca tivemos problema disso aí. E eu costumo, eu tenho pra mim que, porque a gente também, né, tem uma dieta, né? Não come bichos, coisas assim, que toma isso aí e tudo mais, né? Mas você, beleza, você parou de comer carne. E aí como que veio esse lance do queijo, do leite e do ovo depois que você ficou, né? Conta essa história. Então, porque essa história vai fazer com que as pessoas de repente se identifiquem lá. Entendeu? A questão do leite relativamente foi fácil. Eu deixei de tomar leite e passei a tomar leite de soja. Muitos e muitos anos eu tomei leite de soja. E substituía bem, não tinha problema. O problema maior que a gente sentia assim era em relação ao queijo. Porque o queijo envolve já pizza,
e uma lasanha Hambúrguer. com queijo, tal. E aí, e realmente, até hoje existe uma certa dificuldade de encontrar queijos assim veganos, né? E naquele tempo tinha menos ainda, É. menos ainda. Então foi feito algumas das adaptações. Fazia a pizza sem queijo, a tal da focaccia, né? É. E Inclusive tá lá no canal, a receita da focaccia, veio da minha mãe essa receita, pega lá. Lá no canal, não, estamos aqui no canal, né? Que é muito gostoso por sinal, né? exatamente. Então você vê que são adaptações que são feitas e que se substituem muito bem e você praticamente não sente falta. Sim. E uma das coisas que eu gosto e quero falar, que eu aprendi de lá para cá, em todo esse tempo, né? É que a gente tem que fazer um abandono de certas coisas, tem que desapegar. Desapegar. O desapego, não só em relação à comida, mas a tudo na vida. A comprar as coisas, a se querer, saiu um novo lá, eu vou comprar. Nem sabe se precisa, já vai comprar, não é? A gente precisa de muito pouco para viver, É. muito pouco. Então, se a gente desapega, eu vou almoçar hoje, o que tem para almoçar? Eu adoro não sei o quê. Eu cheguei à conclusão seguinte, o que tiver para comer tá bom. Por quê? A alimentação, o almoço, é para mim me alimentar, ficar satisfeito e sobreviver comendo. Mas eu não preciso ter, porque eu não fico sem isso, né? Eu não fico sem aquilo, se não tiver isso eu não vou almoçar, não é? Você desapega. O que tiver para comer tá bom. Tem uma frase que diz assim, que o apego gera sofrimento, Exatamente. né? Porque é isso que você falou. Se não tiver isso, eu vou sofrer, vou ficar mal, não vou comer, não sei o que lá. Não é verdade? E aí você Exatamente. desapega, e é o que acontece. Eu costumo dizer até que o veganismo, tem muita gente que acha, o veganismo é o topo da cadeia. Eu não acho. Porque o veganismo é um começo de uma expansão da consciência. Expansão da consciência não tem limite, né? Só tem o começo, né? E aí você passa a entender exatamente isso que você falou. Você tem que ir desapegando, que o apego gera sofrimento. E o apego de comida, Exatamente. de bebida, de relacionamentos, de tudo. De tudo. Então, quanto mais Porque você desapegar, né? Você cria expectativa. É. Você cria expectativa, e se aquela expectativa não for exatamente como você espera, você se decepciona. E ao passo que quando você não tem expectativa, do jeito que acontecer tá bom. É. Muito mais fácil de viver, não é? E isso em relação às pessoas também. Se você tem grandes expectativas em relação a uma pessoa, a pessoa tem que ser exatamente do jeito que você espera. E como as pessoas não são assim, qualquer coisa que aquela pessoa te desagrade, você já fica revoltado. E para que isso? As pessoas são assim, inconstantes, não é? Às vezes a pessoa é de um jeito, de outro jeito. Então, se você entender que cada um é do seu jeito, e do jeito que tiver tá bom, você não vai sofrer. A gente cita o caso do meu cachorrinho aqui, o Tiquinho. Ele já tem 16 anos, ele tem um temperamento difícil, ele é mandão, ele late, ele chega o cachorro de fora, chega outra pessoa, ele quer dominar. Não adianta ficar bravo com ele, o temperamento dele é assim, não é? O temperamento do outro cachorro é do outro jeito, cada um tem o seu temperamento. Então a gente tem que entender que se a gente vive em sociedade, a gente tem que lidar com o temperamento de todos. Para não ter atrito, não ter... esse jeito não dá, né? Se você entender cada um, você vai viver bem. Agora, eu considero
que eu fui evoluindo e tal, e hoje, com esse desapego, deixar de comer ovo, deixar de comer qualquer outra coisa, animal, para mim, tudo bem. Porque eu não tenho mais aquele apego. Entende? Isso não quer dizer que eu tenho que odiar aquilo lá. Eu posso até continuar gostando, só que eu não como. Não é? Eu não como. Mas, pai, me fala uma coisa, o ovo, né? Porque você parou com a carne, depois parou com o leite, parou com o queijo, né? Mas e o ovo? Tipo, porque assim, você ficou durante muito tempo, faz um mês e pouco já que você tá vegano, né? É. E 15 anos que você parou de comer carne. Mas daí você foi parando aos poucos, leite, queijo e tal. Mas o ovo se encasquetou no ovo. Eu lembro que toda vez que eu vinha, não, o ovo, tem que ter o ovo, não sei o que lá, o Laí Ribeiro fala do ovo. Sabe por quê? Você sabe que o ovo ele tem uma série de propriedades boas. Sim. Porque ele gera uma vida. Agora, então, eu sempre tive essa consciência de que se eu deixasse também do ovo, iria faltar nutrientes. Porque o ovo tem isso, tem aquilo, tem uma série de coisas que são boas para a saúde. Então eu tinha essa ideia de que eu já deixei de comer todas as outras coisas, mas o ovo eu achava que ia fazer falta. Você entende? E depois eu comecei a perceber que não. Existem nutrientes em outras fontes. Por exemplo, uma fonte que eu uso já há muito tempo, em termos de proteína, é o levedo de cerveja. Eu tomo praticamente uma ou duas colheres de sopa por dia, misturada na água, em pó. Eu gosto em pó. E o levedo de cerveja ele tem 55% de proteína, tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Do complexo B. Complexo B completo. Tem traços de B12. Então eu me sinto bem com o levedo de cerveja. Eu tomo realmente e é gostoso. E até hoje não tive, já fiz muitos exames de sangue e não tive assim, deficiência, sabe, de deixar de comer carne, essas coisas. Então eu acho que a gente simplesmente não pode realmente, você é vegano de hoje em dia, não coma nada, mas e daí, o que você vai comer? Tem que saber o que você vai substituir para que você não fique sem nutriente. Isso é uma coisa que você tem que estar consciente disso. Né? Mas isso é uma questão que eu passei e a maioria dos veganos e vegetarianos passam, que o que acontece? A maioria, né? Que cada é um caso. Eles primeiro tomam a consciência, caramba, eu não quero mais compactuar com o que acontece com os animais. Aí primeiro eles param, né? Aí depois eles começam, não, peraí, mas eu não quero morrer, né? Então eu tenho que começar. Então assim, eu posso dizer que em 31 anos eu entendo um pouco de nutrição, um pouco da parte medicinal, que a gente começa a estudar porque a gente vê que a gente vai se ferrar, né? Então a gente começa a entrar, né? Ou então a gente tem uma deficiência, por exemplo, tem uma anemia, tem não sei o que lá, aí, opa, uma falta de ferro, uma falta de B12, opa, então agora eu preciso suplementar, preciso comer isso e aquilo. Mas eu acho que a base de tudo, por que você parou, pai? Por que você parou com queijo, com leite, com ovo? Por quê? Qual o motivo, assim? Principal. Porque eu tomei consciência de que eu não precisava mais daquilo. Eu posso, como eu falei para você, para que eu possa viver, eu não quero que o outro morra. Isso é uma consciência que eu tenho, desde aquela época eu já tive. Agora, o ovo demorou mais tempo, porque eu achava que eu não estava matando ninguém. Mas depois eu soube também que as galinhas, quando ficam velhas, elas morrem também. E as vacas também, quando elas não dão mais leite, também elas morrem. É panela, é bife. Então, é tudo uma máfia. E, aliás, máfia são muitas máfias, né? É a máfia da carne, é a máfia do leite, é a máfia dos remédios, que querem enfiar remédio em você para tudo. E a gente deve
usar o mínimo, o mínimo. Eu não tomo remédio nenhum. Eu tomo suplemento da B12, mas remédio eu não tomo nenhum. Não tomo remédio para pressão, não tenho diabetes, não tenho nada. Então. E você significa que- desde pequeno também, eu lembro, nossa, eu lembro exatamente desse momento. Ia tomar limonada, não tinha açúcar em casa, cristal, só açúcar mascavo. Aí a limonada ficava marrom, eu odiava. Arroz era só arroz cateto, que é arroz mais duro. Falei, puta que pariu. Quando eu era pequeno a gente não entendia. E hoje eu não compro mais açúcar. Quer dizer, compro para fazer as receitas do programa e tal. Mas quando eu vou adoçar uma limonada, eu ponho um fiozinho de melado, de cana, ou então stevia, sei lá. Mas eu não uso mais açúcar cristal, assim, só em doce, quando vai fazer receita mesmo. Mas você vê que doideira, né? Prefiro arroz integral. Já existia, né? Desde pequeno, né? Você estudava macrobiótica. Já existia. Já existia essa ideia. Mas a gente também usou muito tempo coisas que fazem mal. Hoje a gente já acabou. E aí você vê que existe uma máfia de vender remédio para você, para tudo, e a gente não precisa. Eu não uso remédio para nada. Então a gente não precisa de remédio. Frango. Voltando à questão da carne, né? Antigamente, a carne não é o que é hoje. Não. Hoje a carne é totalmente... Nem carne não se considera carne. Porque só tem antibiótico, tem... O medo que eles têm que os frangos, por exemplo, o boi fique doente, eles dão antibiótico antes do boi ficar doente. Lotam antibiótico. O ambiente é insalubre também, né? Exatamente, e confinado. Aí, confinamento gera, se você não sabe, confinamento gera muito, além de estresse, obviamente, mas gera muita doença, porque fica ali no meio do cocô, não sei o que lá, um monte de bicho, e aí esse confinamento, é a mesma coisa que você ficar num ônibus 6 horas da tarde, todo mundo saindo do trabalho, você fica ali o dia inteiro. Um vai começar a pegar a doença do outro, não sei o que, e vai se proliferar, e aí para impedir, na cabeça dos criadores, que dê esse monte de doença, porque os animais ficam realmente confinados, tudo um do lado do outro assim, aí eles dão antibiótico. Só que tem, por exemplo, lugares na Alemanha que já está no último nível de antibiótico. E a gente sabe que antibiótico ele vira resistente. E aí você tem que dar um mais forte, O próximo passo, por exemplo, tem uma matéria que eu vi recentemente dos frangos lá na Alemanha. Eles já estão no último nível. O próximo nível é não ter mais antibiótico para matar eles. E aí vira uma outra pandemia global. E aí, ó, senta. E esse antibiótico... E mais uma vez uma pandemia vinda de bicho. Por exemplo, na China, a China tem uma das maiores populações de porcos do mundo, porque eles consomem muito porco e totalmente confinado. E antibiótico, barbaridade que tem. Então, aquela pandemia, a última pandemia veio da China. E a próxima, provavelmente, virá de lá também. E dizem que a próxima será pior. Agora, as pessoas continuam comendo carne. Elas têm que pensar que elas têm que parar com a carne, principalmente por causa da saúde delas. Os animais são importantes, a gente deve respeitar os animais. Eu acredito que nós não precisamos, para a gente viver, tem que matar o animal. Só que elas têm que pensar também na saúde delas. Que toda a carne hoje em dia tem muito antibiótico. De porco, de frango, de boi, do que for. Agora de cavalo. Eu fiquei sabendo, já vendo hoje, no Brasil tem mais de 5 frigoríficos de cavalo. E agora tem um projeto, está para ser aprovado, tá? Em fase final lá na Câmara, para proibir. Acho que todo mundo deve entrar lá e votar para que realmente proíba. E jumento também. Jumento também. Equino, todos eles. Não tem justificativo para isso. Agora, esse antibiótico em excesso, que a pessoa fala, mas eu não tomo antibiótico. Você está comendo carne, você está ingerindo antibiótico de monte. E depois não sabe por que fica doente, né? Fica doente, rinite, sinusite, esse monte de it vem da onde, né? Menina com 10 anos
está tendo um corpo de mulher, Menstruando, né? menstruando, às vezes até com 8 anos. Por causa do monte de Um hormônio monte de hormônio. que tem nos bichos. Então, e cistos, ovário, uma série de coisas que o excesso de hormônio provoca, né? E que as pessoas falam, não, de onde que vem isso daí? Vem da carne. Sem contar que o organismo humano tem um intestino longo. Os animais carnívoros têm um intestino curto. O ser humano come carne, a carne fica 2, 3 dias no intestino. Porque não foi feito para isso. Foi feito para isso. Agora, um leão, ele come, daqui a pouco ele já vai no banheiro. É diferente. E realmente a gente tem que pensar que a gente tem que desapegar. Desapegar realmente de tudo. De comida, de pessoas, de contaminar o meio ambiente. Esse calor que está fazendo hoje aqui, de 30, 40, 50 graus, dizem que o ano que vem vai ser pior. E o outro ano, pior ainda. A gente achava que essa mudança ambiental seria para daqui 30, 40 anos. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Justifica ter milhões de gado no pasto? Tem mais boi do que gente no Brasil. Então, mais boi do que gente. E 38 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Se essa comida para os animais fosse para as pessoas, ninguém passava fome. Ninguém passava fome. Porque se tivesse, por exemplo, para ter o gado, especificamente, tem que ter pastagem para o gado e tem que ter pastagem para a ração do gado. Para dar uma comida só. Se tivesse comida para o povo, né, e não tivesse que alimentar o gado, alimentaria toda a população. Exatamente. Mas fala para mim, pai, porque senão já vai ficar 1 hora aqui e a pessoa não vai ver. Porque, né? Fala, olha para a câmera lá, pai, e fala, dê um conselho para a pessoa que está assistindo a gente aqui. O que você falaria para a pessoa, seja nova, seja mais velha? O microfone é seu. Fala sobre o veganismo, fala alguma coisa. Dá um conselho para quem quer, de repente, dar o próximo passo e não está conseguindo. O próximo passo é, às vezes eu sinto vergonha de ser humano. Por quê? Porque o ser humano é o único que destrói a natureza, come o animal que convive com ele ali do lado. Ele faz coisas que os animais não fazem. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a gente tem que crescer como ser humano e ser um ser humano verdadeiro, sem provocar, passar por esse mundo sem causar danos aos animais, ao ambiente, a outras pessoas. Não ser do jeito que o ser humano está hoje em dia. Porque dependendo da cidade, você não vai sair na rua. É perigoso, porque outro ser humano vai te agredir. Não é um animal, é outro ser humano. Então, a gente tem que evoluir como ser humano. Não só deixar de comer carne, como deixar de produtos, aderir ao veganismo também, que é uma evolução. E também ninguém vira vegano de repente, vai aos poucos, mas tem que começar. Começa tirando a carne, começa tirando o leite, vai começando, até chegar lá. Então, eu acho que é evolução. Para mim, os animais já nascem evoluídos. E o ser humano nasce, cresce e ainda tem que ser evoluído. A maioria de nós. Eu acho que tem que evoluir mais depressa. Tem que parar para pensar, começar a praticar o desapego de tudo realmente, para que a gente passe por esse mundo sem dar prejuízo, sem afetar outras vidas, outros animais e também o meio ambiente, para que a gente possa pelo menos se equiparar aos animais. Ser melhor do que os animais eu acho difícil, porque o animal é puro. E ser humano já é difícil falar em pureza, né? Queria agradecer muito você, pai. Porque eu estou muito orgulhoso de você. Obrigado. Né? Porque eu achei que isso nunca ia acontecer.
entendeu? E eu queria agradecer muito. Dá um abraço. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço a você. Começando. Tamo junto. E espero que essa história te inspire você também, a sua família. Mostra pro seu pai, mostra pra sua mãe, mostra pra todo mundo da sua família. Quem sabe, né, um dia você possa também inspirar as pessoas do seu lado, tá bom? Um beijo pra você e pra quem for da sua família. Beijo. Tchau. Feliz Natal, Natal. pra você e pra quem for da sua família. Gostou? Gostei. Você vai ter gravado. Deixa eu ver. Ah, gravou, ainda bem.